a gente percebe aqui também, né, que se a gente levar em conta a teoria da evolução e que o ser humano teria surgido no continente africano, e mesmo sem levar em conta esse surgimento da espécie humana, né, vamos dizer, a gente tem povos, né, aqui existem fósseis humanos aqui datados de 2, 3, 4 mil anos atrás. Então existiam já seres humanos, nessa mesma época que existiam seres humanos aqui, existiam seres humanos no mundo inteiro. Mas a pergunta não é porque, não era só aqui que existiam seres humanos no mundo inteiro. A pergunta é por que em lugares como o próprio território brasileiro atualmente, né, essa região da África aqui, principalmente na margem inteira do Rio Nilo, não só lá na parte norte, mas toda a margem do Rio Nilo, e a parte também aqui oriental da Austrália, que não é tão desértica, que também tem uma condição um pouco melhor. Por que nesses lugares, principalmente África, aqui Brasil, com recursos tão abundantes, né, de tudo, de alimento, de clima, sem cataclismas, não foram locais capazes de abrigar uma grande civilização? Por que nesses locais de tão fácil acesso a recursos não há registro de civilizações tão grandes? Você pode constatar, você tem os Incas, os Maias. Pois é, os Incas, os Maias, né, que foram lá para o alto, são povos que apresentaram, sim, civilizações interessantes, mas que não tiveram esse domínio, né? Parece muito mais que seriam até pessoas que detinham essa tecnologia da época, vamos dizer, são épocas diferentes, mas que detinham algum tipo de tecnologia mais avançada, como esses povos atingiram, e que vieram se refugiar para cá e fizeram coisas um pouco mais isoladas, mas não chegaram a desenvolver impérios como foram desenvolvidos aqui. Você vê que são ruínas bastante isoladas, onde você tem uma coisa mais civilizacional, seria justamente no México, que também já volta a se aproximar dessa mesma latitude. E às vezes as pessoas pensam errado, acham que a África está no mesmo paralelo que o Brasil, né? O Brasil é praticamente todo no hemisfério sul. A África, se você dividir, não. A África, a maior área da África, na verdade, né, é toda no hemisfério norte. Só essa perninha aqui que é hemisfério sul. Não é pequena, obviamente, mas a menor área da África que fica no hemisfério sul. A maior parte está no hemisfério norte. Então a grande pergunta que se faz é por que ao longo de milênios, com tanto recurso natural, não foi possível que civilizações, impérios se desenvolvessem como foram desenvolvidos nessa latitude específica. Se a gente pensar no caso específico do Japão, por exemplo, é impressionante, porque é uma ilhota vulcânica, então um solo de difícil relevo e cultivo dificultado, com clima não, né, tropical, nada tropical, uma ilha acometida de grandes terremotos e de tsunamis. Como é que, né, hoje em dia qualquer um falaria, pô, você prefere fazer uma base no Brasil ou no Japão? Eu falo, no Japão, tá maluco, tsunami, terremoto, tô fora, vou pro Brasil que não tem nada. Mas aqui foi capaz de abrigar uma civilização milenar. O Brasil aparentemente não foi. Então fica esse questionamento. Por que em locais de tanta abundância de recursos não abrigaram grandes impérios, grandes civilizações, como em locais como o Japão mesmo, o Oriente Médio aqui, que não tem nenhum clima tão agradável, dos melhores assim, né, foram capazes desse fato, né? E aí a gente continua especulando. Se a gente for ver os atuais conflitos mundo afora, né, aqueles conflitos aqui que estão em laranjinha são conflitos mais tribais e que se arrastam, né, há mais tempo, que não são coisas que nesse momento estão se desenvolvendo. Agora, se você pegar os conflitos que estão nesse momento pipocando de fato, de novo, você tem aquela concentração, Egito, Palestina, Jerusalém, né, Israel, né, Irã, Iraque, e aí vai a Índia aqui, China, você tem locais, né, já meio esquisito. De novo,
você tem, não exatamente, mas você tem de novo uma concentração ali, naquela latitude, né? Então, se você também já entendeu que no mundo existem pessoas que controlam tudo que acontece, você também sabe que essas guerras, conflitos são todas patrocinadas com objetivo por trás disso, né? Então, quem decidiu gerar esse conflito ali naquele local específico tem um propósito, né? E olha só o epicentro, de novo, dos maiores conflitos, né, da nossa espécie humana, desde sempre e até hoje. Onde é que estão? Naquele mesmo epicentro onde civilizações, impérios gigantescos foram desenvolvidos, mas por isso mesmo, aparentemente, parece ser um local tão disputado, apesar de nossa cultura atual repelir. Olha que interessante, né? Construíram a cultura do mundo repelindo esse tipo de local. O Oriente Médio, para quem é ocidental, é quase que impensável se ver lá. E, no entanto, é um local tão disputado, né? E que foi tão capaz de abrigar civilizações tão importantes e tão prósperas.